Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para, com a graça de Deus, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, as bênçãos do Menino Deus, levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre uma grande alegria, sem dúvida nenhuma, eu estar aqui e entrar em contato com tantas pessoas. Algumas delas é pela primeira vez com as quais eu me encontro, outras com outras pessoas já há anos e anos. Talvez você não faça ideia, mas já são 17 anos que eu me encontro levando esta mensagem sempre à tarde pela TV Primer, a todas aqueles e aquelas que entram em sintonia conosco. E o tempo vai passando, podemos dizer, muito rapidamente. E nós também vamos passando com o tempo. Já mês de janeiro, pouco a pouco, está findando. Mas a grande alegria nossa é que nós, sem dúvida nenhuma, não vivemos inutilmente, porque a nossa vida é esta vontade de Cristo Jesus e Deus nosso Pai e Criador, que procuremos passar por esta vida à semelhança de Cristo Jesus, realizando bem, fazendo bem. E toda pessoa que procura fazer o bem, ela se sente útil na sua caminhada, na sua peregrinação por esta vida rumo à eternidade. Agora, como já comentamos aqui no nosso programa, estamos um pouco alarmados, podemos dizer, com esta situação toda pela qual nós estamos passando, seja inundações, enchentes, deslizamento, onde casas vão ruindo e pessoas que vão passando desta vida para a eternidade, e muitas delas até prematuramente, e crianças, e também as enchentes. Além disso, terremotos, ciclones, tempestades, quanta coisa que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, e agora ainda a coronavírus, que está alarmando não somente as pessoas da China, onde já morreram dezenas e dezenas, onde mais de 4.000 estão enfermas, e é um vírus que quer levar pessoas e mais pessoas para a eternidade. Inclusive, você veja até um médico que se dedicava em favor das pessoas enfermas, contraiu a enfermidade, coronavírus, e em poucos dias partiu desta vida para outra. São verdadeiros heróis, mártires, sem dúvida nenhuma. Mas, assim como o padre, os médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, enfermeiros e enfermeiras, ou mesmo tantas outras pessoas que, como cuidadoras e cuidadores, que sempre estão em contato com pessoas com as mais diversas enfermidades, todos nós estamos propensos a nos contagiarmos com algum vírus e ficarmos também enfermos. Eu ainda hoje estou sentindo na minha voz
Dia 30, eu acho que já falei aqui, mas para ver que o padre também, como eu disse numa outra missa, o padre também tem o direito, não gostaria, mas também tem o direito, é ser humano, é frágil, tem o direito de ficar doente. Comigo aconteceu dia 30 de novembro, um mês atrás, mais ou menos, onde, visitando a UTI, se não me engano, 16 leitos, e de um dos grandes hospitais aqui, de Florianópolis, e simplesmente fui contagiado. Nós sabemos que os vírus, os micróbios se encontram em todos os lugares. Mais micróbios se encontram em volta dos hospitais. Agora, muito mais dentro dos hospitais, nas alas diversas dos hospitais. Agora, onde mais estão concentrados é na UTI. E o padre, como médico, técnico de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, temos que entrar em contato também com essas pessoas. E nesta UTI, além de todas aquelas pessoas enfermas, havia 3 pessoas com problema muito sério de enfermidade. E estavam como que isoladas, especialmente uma, onde inclusive a enfermeira me disse, Padre Pedro, essa pessoa altamente contagiada. Mas eu, como padre, não posso deixar de entrar em contato com todas as pessoas. E dei a bênção da saúde, dei a unção, administrei a unção dos enfermos, e foi de noite, fiquei lá umas 2h15 na UTI, e assim cheguei em casa, pelas 22h30, mais ou menos, logo me senti meio tonto, fraco, enfim, com uma situação meio grave de enfermidade. E assim passei o ano novo, mas procurei não arredar pé, não me entregar para a enfermidade, mas muita tosse, muita fraqueza, enfim. Ainda hoje estou ressentindo a minha voz. E por isso, então, sempre rezo, sempre rezei para que Deus me abençoasse, que me continuasse sempre com saúde, para que eu pudesse continuar a me dedicar em favor dos meus semelhantes. E graças a Deus, estou bem melhor na minha voz. Mas então, na nossa parte, devemos saber agradecer os dias, as semanas e já o mês de janeiro. Quantas bênçãos, quantas graças cada um de nós não recebeu. Quanto bem nós já fizemos neste mês, cada um de você, telespectadora, telespectador. Eu também, Padre Pedro, não é nenhum orgulho dizer que fazemos o bem. Isso devemos realizar o bem. E também pedir para que nós possamos viver por muitos anos. Agora vem em breve já o novo mês, por que não? Aliás, está aqui na Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e recebereis. Já falei isso mais de uma vez aqui. E Deus, quando nós pedimos com fé, vai nos abençoando, vai nos protegendo. Então, rezemos para que possamos, agora no mês de fevereiro, continuarmos a fazer o bem. Sem dúvida nenhuma, Deus gostará de estar ali. E nós também, em fazendo o bem, nos sentimos e nos sentiremos sempre mais felizes, mais realizados. E as pessoas que são beneficiadas por nós também se sentirão mais alegres. Todo o bem que nós fizermos aos nossos semelhantes, que diz o próprio Cristo, Jesus,
É como se fizéssemos ao próprio Cristo Jesus. Aliás, o Papa Bento XVI dizia que o nosso semelhante, o nosso próximo, é aquela pessoa que precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. Então, vamos ao encontro. Mas não é parente meu. Não interessa. Todos nós somos filhos do Pai eterno. Todos nós estamos fazendo a nossa grande viagem por esta vida rumo à eternidade. Deus é nosso Pai e Ele anota, por assim dizer, todo o bem que nós fizermos, e quando partirmos desta vida para a eternidade, nós seremos compensados e recompensados pelo bem que tivermos feito nesta vida. Então, ter fé, sim, rezar, sim, contemplar a Deus, sim, mas também procurarmos realizar o bem à semelhança de Cristo Jesus, assim como os santos agiram. Maravilha, por exemplo, uma Santa Paulina, uma Santa Albertina, um São Francisco de Assis, Santa Catarina de Alexandria, seja o santo que for, São Brás, por exemplo, que em breve iremos celebrar a sua festividade. Então, e os santos que nós celebramos hoje, e invocamos a sua proteção, porque os santos são aquelas pessoas que passaram por esta vida como nós estamos passando. Sentiram fome? Sim. Sentiram sede? Sim. Se alegraram? Sim. Choraram? Sim. Passaram por sofrimento? Sim. Passaram por si, enfim, tudo aquilo que nós passamos, eles passaram, mas souberam não arrastar a cruz, mas simplesmente levar a cruz, que Cristo Jesus também levou. Aliás, Cristo Jesus nos diz que devemos saber levar, por amor a Ele, a cruz. E por isso, porque souberam viver a mensagem de Cristo Jesus, tornaram-se santas e santos. Então, eles são nossos exemplos, nossos protótipos, para os quais nós devemos e precisamos imitar, e também no momento presente, as santas e santos são aquelas pessoas que junto de Deus intercedem em nosso favor. Então, celebramos hoje a Santa Jacinta de Mariscote. Veja, também tiveram e têm o seu sobrenome. Talvez quantas pessoas hoje em dia existem no mundo com esse sobrenome? Mariscote, Santa Savina, Barcineu, Martinha, Agripino, e os mártires, Alexandre e Hipólito, e São Barço. Hoje é o Dia Nacional dos Quadrinhos, da revista em quadrinhos, e também Dia da Saudade. Quantos de nós, quem sabe, já não choramos de saudade? Eu me lembro quando eu comecei longe dos pais, eu era um adolescente de 12 anos, fui estudar lá no sul do estado, eu sou daqui de Luiz Alves, da região de Itajaí, e fui estudar com tantos outros mocinhos, adolescentes, ou mesmo pessoas já mais maduras na vida. Fomos estudar lá em São Lugero, 2 anos. Lá estudei para depois continuar meus estudos aqui a Zambuja Brusque, depois Faculdade de Filosofia em Porto Alegre,
Faculdade de Teologia, igualmente, 7 anos lá em Viamão. Depois, aqui, especialmente na Universidade Federal de Santa Catarina, fazendo mais o 4º ano de filosofia, direcionada à psicologia, e depois com o Padre Quevedo, na Faculdade de Anchieta, em São Paulo. Mas eu quero exatamente dizer, por que eu falei sobre os estudos? Para dizer que o padre, todo padre tem que estudar no mínimo, para chegar a ser padre, no mínimo 19, 20, 21 anos, se nunca rodar. Ele precisa ter uma certa cultura e, especialmente, falei lá em São Luciano, quanto que eu chorei. Chorei de saudades dos meus pais, de irmãos, de amigos, claro. E chorar, quando você tem vontade de chorar, chore. Mesmo, não deve trancar, por exemplo, se você perdeu um amigo, foi para a eternidade, ou aconteceu um problema na sua vida, procure chorar, não deve trancar o choro, porque isso, psicologicamente, nós sabemos, vai repercutir muito no seu organismo, vai lhe fazer um grande mal. Desabafe, chore à vontade, enquanto que não somente eu, mas tantos colegas choravam de saudade. Se, por exemplo, parte para um momento de estudos ou de viagem, um parente seu, ou vai de muda para outra cidade, outro estado ou outro país, claro, se é seu amigo, se é seu parente, se você, claro que vai ter saudades. Então, por que não também chorar? E a saudade é algo maravilhoso, é sinal que você se dava bem com esta pessoa, e é isso que Cristo Jesus nos pede. Se você olhar a palavra de Deus, quantas passagens onde nos fala que nós devemos ter uma verdadeira amizade, e a amizade faz um grande bem. Aliás, a palavra de Deus diz, quem encontrou um verdadeiro amigo, encontrou um grande tesouro para a sua vida. E também a Bíblia Sagrada diz que nós devemos procurar os amigos na hora também da dor, na hora do sofrimento, porque também existem aqueles falsos amigos que somente vêm ao encontro de uma pessoa para tirar proveito, como se diz, para interesse próprio. Assim como também a gente sabe disso, a minha experiência diz, há aquele moço, aquela moça que realmente se encontram e parece não, que realmente foram criados para um completar o outro na sua vida futura de namoro, noivado, casamento. Mas também há aqueles namorados ou namoradas por interesse, porque o moço tem lá uma motocona, uma motoca, ou porque tem um carrão, ou porque os pais têm uma posição social ou economicamente. Então, ele se aproxima e tenta o namoro, ou ela, mas aí já é por namoro. Ali já é por interesse. E nem sempre a vida matrimonial dá certo para o futuro. Bem, mas, então, procuremos cada um de nós vivermos sempre a nossa vida vivendo assim como Cristo Jesus pede que todos nós vivamos. E também, no dia de hoje, um amigo meu, Walter Brasil Conel, esposo da Dona Maria José, está completando mais um ano de vida. Este senhor
este senhor, depois que se aposentou, ele ocupou trabalhos para o bem da comunidade, se dedicando especialmente no Imperial Hospital de Caridade, como provedor durante muitos anos e também como secretário. E quando deixou lá, outros assumiram o lugar dele, ele foi se dedicar ali na maternidade, Dr. Carlos Correia, no asilo de idosos, está até hoje sempre envolvido. Isso é muito importante. E, sem dúvida nenhuma, a pessoa vive sempre mais realizado, a pessoa que se volta para o voluntariado. E se as mulheres, vejam bem, não precisa o Padre Pedro estar dizendo, mas você pode constatar, as mulheres, de modo geral, vivem mais anos. Por quê? Porque mesmo que trabalharam tantos anos, não somente no lar, não somente na dedicação da família, mas num trabalho profissional, mas quando se aposentaram, ou quando se aposentam, procuram se dedicar num trabalho voluntariado, ou se dedicam mais ao seu lar, aos seus netos e bisnetos, procurando. E ali, claro, as pessoas se animam cada vez mais e vivem mais anos, porque tem um objetivo na vida. E assim acontece com todos os homens que assim procedem, que adentram no voluntariado. Caso contrário, vão desanimando, vão se sentindo inúteis na vida, e nós sabemos a influência grande do psíquico, do nosso íntimo, sobre o nosso físico. E quantas pessoas que morrem prematuramente, podiam viver muito mais anos, mas porque não se sentem mais valorizados nesta vida. Então, especialmente. E também, neste domingo agora, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos a apresentação do menino Deus no Templo de Jerusalém. Havia a lei exatamente onde nós encontramos na Bíblia Sagrada, onde a lei mosaica pedia que todo o menino masculino, varão, devia, depois de uma certa idade, especialmente aqui no caso Jesus, aconteceu com 40 dias, ser apresentado ao Senhor, receber a bênção no Templo de Jerusalém e também, ao mesmo tempo, já também a mãe do menino recebia a bênção da purificação, a bênção da saúde. E isso, então, no capítulo 13, versículo 12 do livro do Êxodo. Todo primogênito varão deverá ser apresentado no Templo de Jerusalém. E assim aconteceu com Jesus, e nós lemos claramente em São Lucas, capítulo 2, versículo 22, onde Jesus Cristo é apresentado no templo, e lá se encontra naquele momento o velho sacerdote Simeão, que diz: agora, Senhor Deus, podes deixar partir o teu servo em paz, porque ele viu, ele contemplou a redenção, o Salvador Cristo Jesus. Então, aqui no caso, ele então diz: agora eu estou tranquilo. Mas também ele dando a bênção para Nossa Senhora, Mãe do Cristo, também ele disse também:
e uma espada de dor. Nós lemos no capítulo 2, versículo 35, e diz: e uma espada transpassará a tua alma. O que quer dizer isso? Quer dizer que Nossa Senhora iria passar por muitos sofrimentos. Claro que toda mãe, vendo seu filho passando por sofrimentos, por injúrias, por menosprezo, e ainda mais sendo flagelado, sendo curado de espinhos e sendo levado à própria morte, claro que ela, então, sofrimento terrível, uma espada de dor transpassará a tua alma, disse o velho sacerdote Simeão. E, então, nós temos esse título também, a Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora, vendo todo o sofrimento que o seu filho estava passando, exatamente, ela se lembrava desta palavra do velho sacerdote Simeão: uma espada de dor transpassará a tua alma. E também, nessa mesma ocasião, estava lá também, diz aqui a palavra de Deus, havia também uma profetisa chamada Ana, ali no templo, de idade muito avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva e agora, com 84 anos, não se afastava do templo de Jerusalém, servindo a Deus noite e dia. Podemos ver como esta pessoa, então, ali estava. E veja, só viveu 7 anos e procurou, então, viver todos esses anos. Nesse particular, às vezes, existem senhoras que tiveram a graça de viver muitos e muitos anos. Seu marido morreu e elas não se conformam. Todos nós um dia passaremos por essa vida para a eternidade. E nesse próximo domingo, a Igreja Católica nos convida para celebrar a festa de São Brás. São Brás, que é o protetor da nossa garganta, da nossa voz. Nós, locutores de rádio, de TV, os professores, mesmo os médicos, aliás, todos nós precisamos sempre invocar São Brás, que ele interceda junto de Deus em nosso favor, para que tenhamos sempre uma voz que possamos nos comunicar com nossos semelhantes. E exatamente também é o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, patrono de todos os pescadores. Nossos cumprimentos a todos os pescadores e tantas festividades, grande festividade lá em Navegantes, Itajaí, aqui Governador Celso Ramos, em tantos lugares. Que o Senhor Jesus esteja ao nosso lado para nos acompanhar, acima de nós, para nos abençoar à nossa frente, para nos iluminar, atrás de nós, para nos defender de todas as situações difíceis, que São Brás interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. E agora a bênção desta água por meio do presbítero, a bênção da Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água.